Audiolivro A Humildade, Monsenhor Ascânio Brandão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus Cristo, abre meu coração para que possa ouvir e entender Tua palavra e fazer Tua vontade, pois sou um residente temporário nesta terra. Não oculte Teus mandamentos de mim, mas abre meus olhos para que possa compreender as maravilhas de Tua lei. Dize-me as coisas ocultas e secretas de Tua sabedoria. Em Ti deposito minha esperança, ó Deus meu, de que Tu iluminarás minha mente e meu entendimento com a luz da Tua sabedoria, não apenas para cultivar as coisas que estão escritas, mas para cumpri-las, para que não peque ao ler as vidas, obras e provérbios dos santos, mas para que sirvam à minha restauração, iluminação e santificação, para a salvação da minha alma e herança da vida eterna. Pois Tu és a luz daqueles que residem nas trevas, e de Ti vem toda boa obra e dádiva. Amém. São João Crisóstomo. Uma palavra. Aí vai este opúsculo. A humildade foi seu tema. Comecemos pelo alicerce, pela raiz. Fundamento do edifício da perfeição e raiz das virtudes é a humildade. Não se constrói sem alicerce, e toda árvore dá frutos quando bem enraizada e alimentada pelas raízes profundas. Se algum bem fizer este livrinho, peço a Nosso Senhor, conceda-me a graça de viver as páginas que escrevi. É tão fácil escrever sobre a humildade e tão difícil praticá-la. Rezai por mim, piedosos leitores. O autor. A humildade. 1. Que é a humildade? É uma virtude que pertence à virtude cardial da temperança e tem por fim moderar nossas loucas aspirações de grandezas. Humildade vem de humus, terra. Humildade quer dizer o que está abatido até a terra. A virtude da humildade modera, regula as tendências da alma que deseja se elevar acima dos limites traçados pela razão e pela graça. É um conhecimento de si mesmo, sem as ilusões do amor próprio. Uma luz que faz o homem se conhecer e conhecer melhor a Deus. É o desprezo de si até o amor de Deus, como o orgulho é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus, no expressivo dizer de Santo Agostinho. Enfim, a humildade é a verdade, diz Santa Teresa. É um ato da inteligência e da vontade. A inteligência que conhece sua miséria e pequenez e reconhece a grandeza de Deus. A vontade que se abate e se humilha, enfim. Pode-se então definir a humildade. Uma virtude sobrenatural que, pelo conhecimento que nos dá de nós mesmos, nos inclina a nos estimarmos em nosso justo valor e a buscarmos o abatimento e o desprezo. Que eu me conheça, ó Senhor, e que eu vos conheça, diz Santo Agostinho. Que eu me conheça para que me despreze, que eu vos conheça para que vos ame. Eis aí a humildade. É sim a pura verdade. Para ser humilde, basta, pois, ser verdadeiro. Reconhecer e confessar nossas misérias, nosso nada. E, mais ainda, aceitar essa condição miserável. Eis aí a dupla humildade de espírito e de coração. Quando a alma esclarecida sobre sua condição se vê bem pequenina e pobre, então pode dizer ao Senhor: nada sou, nada tenho, nada posso. Só tenho de próprio a miséria e o pecado, o nada. Na ordem natural e sobrenatural, nada tenho, e tudo recebi de vós. Quando de coração se chegou a reconhecer e viver praticamente de acordo com esses sentimentos, eis aí a humildade. 2. Necessidade. A humildade é necessária absolutamente para se chegar à perfeição. A essência da perfeição é o amor divino, a caridade. Entretanto, como Deus não concede seu divino amor aos orgulhosos,
vem a ser a humildade o fundamento, o alicerce e a condição essencial de toda a perfeição cristã. E é nesse sentido que dizem os santos padres ser a humildade a essência da perfeição e sua condição principal. Não se pode construir sem alicerce. Quereis elevar bem alto o edifício da perfeição? Pergunta Santo Agostinho. Pensai, antes de tudo, em cavar bem fundo os alicerces da humildade. A primeira virtude dos cristãos é a humildade, afirma São Jerônimo. Deus só dá sua graça aos humildes. Diz o apóstolo. A humildade é, pois, a chave dos tesouros de Deus. E assim como de nada nos vale um tesouro escondido e trancado, se não temos a chave para abri-lo, assim de nada nos valem os tesouros do amor divino e da graça, se não temos a chave da humildade. Nenhuma virtude é mais exaltada na Sagrada Escritura, em que, no dizer de Santo Agostinho, não há página que não contenha, pelo menos em substância, estas palavras: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Davi e Golias, Amã e Mardoqueu, o fariseu e o publicano, Madalena, a samaritana, a cananeia, o bom ladrão. Eis, entre outros, modelos tocantes de lições da humildade nos livros santos. O Antigo Testamento e o Evangelho contêm lições de humildade em cada página, provando-nos ser essa virtude realmente o fundamento da perfeição e a chave dos tesouros da graça. A virtude absolutamente necessária a todo cristão. 3. A raiz da santidade. Dissemos que a humildade é o alicerce da perfeição. É mais próprio chamá-la raiz. O piedoso padre Dosda, em seu livro A União com Deus, cita uma página admirável de reflexões, diz ele, traçadas por uma pessoa morta em odor de santidade. Ei-la. A raiz tira da terra a seiva da vida, que faz crescer as grandes árvores. Seja amargo ou insípido o que ela suga, pouco importa. É a vida que há de receber e dar. A raiz é sempre desconhecida, calcada aos pés. Trabalha em segredo para uma glória que nunca lhe virá. Recebe para dar. Quem é que louva uma raiz quando colheu de uma árvore algum fruto belo e saboroso? Ai, nunca recebe uma gota de orvalho, um raio de sol. Não goza a frescura das brisas. Em torno dela tudo é frio e seco, isolamento e silêncio. Se a mão benfazeja derrama sobre ela um pouco de água fresca, só a recebe muito suja. Alimenta-se de pura lama, o que sustenta a raiz e a torna vigorosa, cheia de seiva, o esterco. Se uma pobre raiz julga ter o direito de sair um pouco debaixo da terra e vir respirar o ar de fora, logo a foice a corta sem dó. Ela não pode absolutamente aparecer. A árvore se carrega de frutos, e os bons frutos nunca ela os há de ver sequer. Os maus, os frutos podres, estes só, lhe serão atirados como esterco. E se a raiz quisesse ver sua obra de vida, o que produz a seiva que ela fornece deixaria de ser raiz, ficaria bem seca e nada mais produziria. Quanto mais oculto e profundo é o trabalho de uma raiz, tanto mais fecundo. E quando essa raiz é uma alma? Ei-la, quanto mais na aparência aniquilada, tanto mais produz para a glória de Deus e a salvação dos outros. Se quereis viver unido a nosso Senhor, antes de tudo, é preciso ser raiz, isto é, ser humilde, oculto com Jesus em Deus, para ser fonte de vida em Jesus. Como é belo isso! Compreendemos agora melhor o papel da humildade como raiz da perfeição. 4. Humildade e amor. É preciso ser humilde para amar, e é preciso muito amar para ser humilde. A humildade abre os alicerces onde o amor constrói o edifício da perfeição.
Humildade e amor são inseparáveis como a raiz e a árvore, o alicerce e a casa. São virtudes irmãs. A humildade, diz São Próspero, é companheira da caridade, e a caridade da humildade. E ambas destroem o orgulho. Sem humildade não é possível o amor de Deus. Eu não compreendo, dizia Santa Teresa, que se possa ter humildade sem amor, nem amor sem humildade. Para obter o amor divino, diz Santa Madalena de Pazzi, só há um meio, humilhar-se. As almas seráficas foram as mais humildes e pequeninas. Vede São Francisco, que a Santa Igreja chama Pauper et Humilis, e por isso também o denomina seráfico. Humildade e pobre é ao mesmo tempo abrasado nos ardores da divina caridade, consumido no amor. Santa Teresa, tão humilde, foi transpassada pela seta misteriosa do amor. Duas festas litúrgicas celebram as ordens franciscanas e carmelita. Em 17 de setembro, a dos Sagrados Estigmas de São Francisco e a Transverberação do Coração de Santa Teresa, a 26 de agosto. Duas almas humildes, duas almas seráficas. Lede a vida dos santos seráficos, isto é, os que mais se distinguiram pelo fogo do amor. Foram os mais humildes, os mais aniquilados e pequeninos, aos seus próprios olhos. Oh, sim, quem quiser se abrasar nas chamas da divina caridade, há de começar pela humildade. Humilibus dat gratiam. Deus concede aos humildes suas graças. Essa graça é o amor. Podemos bem dizer, humilibus dat amorem. Aos humildes, Deus concede seu amor. Quinto, a humildade e os santos. Os santos conhecem mais a Deus, por isso são mais humildes. Dizem que Santo Tomás e Santa Teresa, luzeiros da Igreja, gênios sublimes, nunca foram sequer tentados pelo orgulho ou vaidade. E por quê? Não tiveram eles um conhecimento tão elevado de Deus? O orgulho é fruto da nossa ignorância, do que é Deus e do que somos ou podemos. Eu não sei se sou humilde, diz Santa Teresinha, mas sei que eu vejo a realidade em todas as coisas. É justamente o que veem os homens esclarecidos pela luz superior da fé, a realidade. E haverá maior realidade do que nosso nada, nossa miséria? Não é necessário grande esforço para compreender a humildade. Basta abrir os olhos e ver a realidade, ver as coisas tais como são, sem ilusões nem fantasias. Senhor, exclamava São Francisco, Senhor, quem sou eu e quem sois vós? E Santa Teresa, falando das graças extraordinárias que Deus lhe concedia, o Senhor faz comigo como se faz com um muro velho que ameaça cair de todo lado, enche-me de estacas por toda parte por sua graça. Todas as visões, revelações e sentimentos celestes, diz São João da Cruz, não valem o menor ato de humildade. A humildade tem os efeitos da caridade. O sinal certíssimo da santidade é a raridade na humildade. Dizia o Sagrado Coração à sua serva Santa Margarida Maria. Quero saber, minha filha, por que me perguntas a razão de minhas visitas, descendo até junto de ti? Vós sabeis, meu Senhor, que não sou digna. Aprende isso, minha filha. Quanto mais te esconderes em teu nada, tanto mais minha grandeza te irá procurar, respondeu Jesus. Senhor, concedei-me o tesouro da humildade, pedia o santo doutor de Hipona. Em sua autobiografia, conta Santa Teresa que Nosso Senhor, para lhe conceder alguma graça particular e importante, sempre escolhia o momento em que ela acabava de se humilhar profundamente no seu interior. A alma verdadeiramente humilde, revelou Jesus à santa, é a que conhece o que eu posso e o que ela não pode. A humildade é sinal de predestinação, diz São Gregório.
Um dia, Santo Antão viu o mundo todo cheio de redes e laços do demônio, e gemeu de dor. Meu Deus, quem se poderá salvar e livrar-se de tanto perigo? Uma voz lhe respondeu: Antão, meu servo, só a humildade escapa com segurança. Quem tem a cabeça baixa não deve temer o perigo. Oh, sim, não há perigo para os humildes no caminho da salvação. Nosso Senhor mostrou a Santa Margarida de Cortona, a penitente franciscana, um trono de glória que lhe estava preparado entre os serafins pela humildade da santa aqui na terra. A humildade é a glória no céu e é remédio eficaz na terra para todos os males. A humildade é um unguento bom para todas as feridas, diz Santa Teresa. É a santa fundadora Madalena Sofia Bará costumava dizer: a humildade é uma agulha que remenda todos os buracos e rasgões maravilhosamente. Oh, sejamos humildes em todas as circunstâncias de nossas vidas. A humildade é nosso tesouro. A oração de Santo Agostinho esteja sempre em nossos lábios. Senhor, que eu vos conheça e que eu me conheça. Santa Teresinha, com seu pequenino caminho da infância espiritual, nos ensina a humildade em seu grau mais elevado. Quer que sejamos criancinhas, como nos ensina o Evangelho. E nada mata o amor próprio como o espírito de infância, diz Monsenhor Charles Gay. Todos queremos ser grandes. Ninguém se conforma com sua pequenez, com as suas misérias e fraquezas. Poucos aprendem aquela ciência de se gloriar das próprias enfermidades. No expressivo dizer de São Paulo: e para se aproximar de Jesus, diz Santa Teresinha, é preciso ser bem pequenino. Oh, há muito poucas almas que gostam de ser pequeninas e desconhecidas. A humildade para a Santinha era o que a Santa Teresa, a matriarca do Carmelo, definia. A humildade consiste na verdade. Eu não sei se sou humilde, mas sei que vejo a verdade em todas as coisas. Pouco antes da morte, naquela terrível agonia de 30 de setembro de 1897, a superiora do Carmelo disse a Teresinha para consolá-la: minha filhinha está bem preparada para comparecer diante de Deus, porque sempre compreendeu a virtude da humildade. E ela confirmou em doce paz: sim, eu o sinto bem. Minha alma nunca procurou outra coisa a não ser a verdade. Sim, eu compreendi a humildade de coração. Felizes os que compreendem a humildade de coração, como o anjo do Carmelo de Lisieux. Para ser humilde, basta ser verdadeiro. Nosso Senhor apareceu a Santa Catarina de Sena e lhe disse: sabes, minha filha, o que és e o que eu sou? Se aprenderes bem estas duas coisas, serás bem-aventurada. Tu és o que não é, e eu sou aquele que sou. Nunca o inimigo te iludirá se souberes bem disso, e obterás toda a clareza, toda a verdade, toda a graça. Que pensamento belo e profundo! A Santa Gertrudes disse Jesus: minha filha, todas as vezes em que, ao pensares na tua indignidade, te reconheceres indigna de meus favores e te entregares a meu amor, tantas vezes me pagarás a renda que deves dos bens que eu te dei. Ó, temos que dar contas a nosso Senhor dos talentos recebidos e fazer rendê-los para a vida eterna. Somos, porém, tão miseráveis, tão pobres e pecadores. Como pagar a justiça divina? Sejamos humildes. Pagaremos a renda dos bens recebidos a Deus. O pensamento das graças recebidas, longe de nos envaidecer, deve nos tornar mais humildes. Quem mais recebeu, mais há de dar. Nosso Senhor revelou ao irmão Pacífico, da Ordem de São Francisco, um trono de glória no céu e dos mais belos e fulgurantes. Este trono, disse o Senhor, que admiras tanto, foi de um anjo revoltado. Agora está destinado ao humilde Francisco de Assis. No dia seguinte, à hora do recreio no convento,
o irmão perguntou a seu pai: Meu padre, que pensas de ti? Eu penso, respondeu Francisco, que sou o mais miserável e o último dos pecadores. Como ousa dizer isto, meu pai? Sim, meu irmão, replica o santo, estou bem convencido de que se Nosso Senhor tivesse dado aos outros as graças que me concedeu, eles já teriam aproveitado muito mais do que eu. Bela resposta. E nós, que pensamos das graças recebidas? Podemos nos orgulhar do que Deus, em sua misericórdia, nos doou? Ah, se os outros houvessem recebido as graças de que abusamos! Que motivos para sérias reflexões e profundo aniquilamento diante do Senhor! Os santos foram humildes porque viviam da verdade, esta verdade que choca nosso tremendo orgulho. Somos nada, somos miseráveis, nada somos, nada temos, nada podemos. 6. Vantagens da humildade. A humildade é nosso tesouro da vida espiritual. Tudo nos vem com ela. Sem ela, nada alcançamos de Deus. Primeiro, faz-nos agradáveis aos olhos de Deus. Deus olha os humildes. Diz o profeta Davi, porque Nossa Senhora foi tão exaltada, porque foi humilde, Deus a olhou e escolheu. Olhar uma alma quer dizer conceder-lhe favores e graças, como explica São João da Cruz. Segundo, a humildade afasta os embustes do demônio. Sempre sai vitoriosa de qualquer tentação a alma humilde. Terceiro, traz à consciência uma doce paz. Tudo na alma entra em equilíbrio. O orgulho agita, perturba, aflige, irrita. É um tirano que não dá sossego ao homem. A humildade aplaca as tempestades do amor próprio. É doce e paciente. Faz tanto bem à alma. Como é bom ser humilde e ficar no último lugar. Quarto, atrai a simpatia e a estima de todos. Ninguém se torna mais insuportável que o orgulhoso. Até os que o lisonjeiam e parecem amá-lo, o detestam e desprezam no íntimo do coração. É tão doce tratar com uma criatura humilde. Quinto, a humildade é o suplemento de que nos falta. Diz São Bernardo: ser humilde é ser paciente, casto, caritativo e obediente. Qual é a virtude que pode subsistir sem a humildade? O bom ladrão fez-se um grande santo em poucos minutos, porque foi profundamente humilde. Sexto, a humildade nos alcança no céu uma grande glória. Quais são os maiores santos? Os mais humildes na terra. Sétimo, enfim, a humildade é um sinal bem certo de predestinação. O céu é dos humildes e dos pequeninos. Sinal evidente de reprovação, diz São Gregório Magno, é o orgulho. Ao contrário, sinal de predestinação é a humildade. 7. Como adquirir a humildade? A tática a seguir na conquista da humildade nos ensina o Dr. Angélico, o grande Santo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica. O homem chega à humildade por 2 meios. Em primeiro lugar, e antes de tudo mais, pela graça. Em seguida, pelos esforços constantes que faz para reprimir primeiro os defeitos exteriores contrários à humildade e extirpá-los, e depois cortar a raiz oculta do orgulho. Daí se conclui que para adquirir a humildade é preciso orar e orar muito. Pedi a Deus a graça da humildade. Seja a nossa oração contínua a de Santo Agostinho. Meu Deus, que eu vos conheça e me conheça. Senhor, fazei-me bem humilde, bem pequenino, livrai-me das ilusões perigosas do meu amor próprio. Nosso Senhor nunca deixou de ouvir a oração dos humildes. Abriu o Evangelho. O centurião, o cego de Jericó, Madalena, o leproso, a cananeia. Humilharam-se, pediram abatidos, aniquilados, e Jesus os cumulou de graças. Habituemo-nos à oração da humildade. Vivamos na atitude do publicano. Senhor, tende compaixão de mim, pecador.
A São Francisco de Borja perguntou um homem o que devia fazer para se santificar. Meu amigo, respondeu o santo, pense todo dia em sua miséria e se humilhe diante de Deus. Ver-se miserável e recorrer à misericórdia. Que belo programa de santidade! Depois da oração, o esforço. Não basta pedir, é preciso lutar. E que combate terrível não é o da conquista da humildade. Lutemos, diz Santo Tomás, para reprimir os defeitos exteriores contra a humildade. Não falar de si mesmo, nem se gabar dos dotes e graças recebidas. Franqueza e sinceridade na confissão de nossas misérias. Evitemos essa humildade falsa que se humilha para receber elogios. A humildade há de ser discreta, singela. É melhor não dizer de si nem bem nem mal. Se houver ocasião, antes falar mal que bem de si próprio. Nas palavras, nos gestos, nas atitudes, sejamos reservados. Nada de querer parecer mais do que somos. Evitemos esses modos afetados, ares de gente grande ou rica, atitudes de piedade exagerada, singularidades. Procuremos ser bem comuns, bem como toda a gente. As pessoas exóticas, afetadas, singulares, faladoras, exageradas na linguagem, meu Deus, como são aborrecidas e ridículas. É de grande interesse, mesmo social e humano, ser humilde. O mundo, com todo o seu orgulho e maldade, ele mesmo sente-se atraído pelo encanto de uma pessoa verdadeiramente humilde, modesta, despretensiosa. E depois, diz Santo Tomás, é preciso cortar a raiz oculta do orgulho. Qual é? É nosso instinto depravado do eu, da personalidade, que se exalta desmesuradamente. Queremos distinção, honraria, o primeiro lugar. Lá bem no fundo de nós está a raiz do orgulho. É preciso cortá-la. O orgulho, como diz Santo Agostinho, não nos engrandece, nos incha. Somos uma bola de vento. Uma picada de humilhação faz bem e é necessária para esvaziá-la de vez em quando. Quando formos humilhados, diz São Bernardo, mudemos a humilhação em humildade. Quer dizer, aproveitemos a humilhação. Há os que se irritam com a humilhação, os que a sofrem e os que a aceitam. Os primeiros são culpados, os segundos escapam do pecado, os últimos se santificam. Pois vamos aproveitar o tesouro das humilhações para a nossa santificação. Que mina de ouro é a humildade! É preciso ser humilde de coração, sobretudo quando trabalhamos para a glória de Deus. O apóstolo, sem humildade, perde seu tempo. Observa e com razão o venerável padre de la Colombiere. Nos trabalhos apostólicos, é preciso tomar cuidado com o amor próprio. Uma grande humildade é necessária e uma grande força para resistir ao encanto que se acha em converter os corações e ganhar a confiança das pessoas convertidas. Façamos nosso apostolado humilde. A graça é um dom do céu. Somos apenas o instrumento da graça junto de nossos irmãos. Atribuir a nós o bem que fazemos às almas é como negar o tratado da graça. Diz o padre Lacordaire a um jovem: se encontrares, meu amigo, almas não tocadas pela graça de Deus, verás que nada as pode converter. Nem 1000 vidas oferecidas em 1 hora e uma eloquência de fazer chorar o mármore nada conseguiriam. Oh, como o apóstolo há de ser humilde se quiser salvar almas. Sem a humildade, seremos vaidosos pregoeiros de nós mesmos e não de Cristo nosso Senhor. A humildade só é que converte e salva. O Filho de Deus salvou o mundo pelo aniquilamento e nós o quereríamos salvar com uma vã estima dos homens e falsas honras? Pergunta Bordalu em seu impressionante sermão sobre São Francisco Xavier. Nota: Louis Bordalu, jesuíta francês, notório pregador e professor, 1632-1704.
Para adquirir a humildade nos trabalhos brilhantes do apostolado, sobretudo no púlpito e na imprensa, é necessário uma reflexão muito séria sobre o valor da humildade e da pureza de intenção. Sem isso, muita coisa que se chama zelo não passará de orgulho disfarçado, e nem se salvam as almas nem o apóstolo. Procuremos ser humildes. A alma bem humilde é a pérola do Sagrado Coração de Jesus. É tal o poder das almas humildes sobre o coração de Deus, disse Jesus à irmã Benigna, que uma só alma destas, verdadeiramente humildes, é mais poderosa para desarmar minha justiça do que 1000 pecadores para a provocar e armar. Nota: Serva de Deus Benigna Consolata Ferreiro, 1885-1916, religiosa visitandina italiana, morta em odor de santidade, conhecida como a pequena secretária do coração de Jesus. Nestes dias de tanto orgulho satânico a perder as almas, sejamos humildes em espírito de reparação pelo orgulho dos homens. Jesus crucificado seja nossa grande lição e nosso remédio eficaz na cura do nosso orgulho. E se esse tal remédio não cura nosso orgulho, diz Santo Agostinho, não sei o que poderá curar. Lutemos contra nosso terrível amor próprio. Empreguemo-nos a arma da humildade e sairemos vencedores. Lembremo-nos de que o reino do céu é dos pequeninos e dos humildes.